Convidada. Bem, eu finalmente tomei coragem para vir aqui e fazer a minha pergunta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu fui apresentada a Abraham há menos de um ano, a partir de duas pessoas muito inspiradoras na minha vida e que estão sentadas aqui. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é que eu tinha a minha vida planejada e tudo estava correndo bem. E eu me formei na faculdade, tive uma ótima carreira, tenho uma ótima carreira. Viajei, me casei, comprei uma casa, tive um bebê. E nós recebemos um telefonema onde o meu marido e eu, agora, precisávamos tomar conta da filha dele, que tinha 9 anos na época. Sendo uma mãe de primeira viagem, a minha filha tinha 4 meses e nós também íamos nos casar em abril, então era uma época muito ocupada. Desde então cheguei à conclusão de que ela é uma bênção em minha vida, o tempo que eu não tive com a minha filha, mas eu estou criando 2 filhas agora. E no começo eu fiquei ressentida por um longo tempo. Ela vem com alguns outros problemas, mas não muito grandes para que não possamos resolvê-los. Abraham, quando você tem 9 anos, são bem pequenos. Quando você nasce, você não tem nenhum problema, e quando chega aos 9, 10, 11 anos, 12, nós estamos falando daquela lacuna novamente, não é mesmo? Convidada. Sim, eu estou trabalhando muito duro e eu sou grata que fui apresentada a Abraham para me ajudar a fechar a lacuna dela, ou não fazer a lacuna ser tão grande, devido à história dela com a mãe. Mas às vezes eu me encontro ficando ressentida e com raiva por causa do tempo e do dinheiro e da energia e todas as expectativas extras que as pessoas colocaram em mim no que diz respeito a criar. Eu não vou dizer filho de outra pessoa, porque ela é minha filha também, mas criar uma menina com a qual eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo com a minha filha, que tem 2 anos agora, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer com uma criança de 11 anos. Abraham, você disse que a sua vida estava planejada e que alguma coisa foi solta no meio dela, e a sua pergunta é? Convidada. Como eu lido com isso e ainda assim vou com o fluxo? Eu não sei se eu quero este fluxo. Eu preciso falar para mim mesma todos os dias que tudo está bem, que tudo ficará bem, que tudo vai funcionar, mas então alguma coisa acontece e eu sinto que eu não quero ir com aquele fluxo. Abraham. Bem, é interessante enquanto ouvimos você, e claro que todo mundo, em algum nível, consegue se relacionar com o que você está dizendo, porque maternidade não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Sempre existe essa lacuna de geração que as pessoas comentam, mas nós queremos explicar a você que é muito mais do que uma lacuna de geração. Existe uma verdadeira lacuna vibracional entre aqueles que estão nascendo agora e aqueles que nasceram na época em que você nasceu, ou até mesmo aqueles que nasceram 11 anos atrás, porque cada geração é muito diferente. Mas cada vez que novas energias vêm do não físico, elas vêm para o que parece ser o seu tempo presente, mas a partir de um diferente ponto de vantagem. É interessante observar, a lacuna de geração é a melhor palavra que os humanos usam para descrever. Ela retoma o que nós estávamos falando anteriormente, sobre uma criança que em um outro encontro perguntou por que os adultos são tão mal-humorados. Porque as crianças que estão vindo daquele lugar puro, da expectativa, e isto se traduz para os adultos que as estão observando que elas apenas são mais egoístas, são mais centradas, elas esperam que mais coisas aconteçam do jeito delas, onde, quanto mais você vive, mais aqueles ao seu redor lhe ensinam que você não é o centro do universo, enquanto Abraham quer lembrá-lo que você é, ou que as coisas não acontecem do jeito que você quer, enquanto Abraham quer lembrá-lo que tudo é para ocorrer da forma como você quer. O que realmente acontece, estando você criando o filho de outra pessoa ou seu próprio filho, ou lidando com pessoas que você quer amar, ou estando você lidando com estranhos,
Uma coisa que é muito útil de se aceitar logo de imediato é que todos têm a própria perspectiva e não tem como ser de outra forma. E cada pessoa, não importa quem seja, tem uma perspectiva que vem de um ponto de vista egoísta. E o que isso quer dizer é que você apenas pode ver através dos olhos do eu, de si mesmo. E você inatamente quer que as coisas vão bem, você mesmo. E a coisa sobre a qual nós estamos falando todos os dias sem parar é que você é capaz de sentir o sentimento do eu. E você pode sentir por meio do seu centro emocional. O sentimento do eu são aquelas energias combinadas do que você está observando aqui e agora por meio dos seus olhos físicos e como você realmente se sente como uma perspectiva mais ampla. E a combinação destas duas energias é literalmente o que equilibra o seu humor ou a sua atitude. Com bastante frequência você diz: "Esta não é minha filha". E nós dizemos: crianças não necessariamente escolhem os próprios pais dos quais nasceram. Alguns daqueles que são compatibilizadores vibracionais com você, o próprio cerne daquilo que você é, você encontra mais tarde na vida. Em outras palavras, existem muitas coisas que você não sabe sobre este vir junto, que se você permitir a si mesma ir com o fluxo disso, você encontrará culminações que fluem com a corrente. E aqui está esta menininha, ela tem vivido em situações que são menos que perfeitas. Nós já estávamos falando disso aqui hoje. E ela tem lançado foguetes de desejo. Ela tem contribuído com uma garantia vibracional e você tem vivido a vida, até mesmo antes de você conhecer este homem e antes de você conhecer esta menininha. Mesmo antes de você ter dado à luz ao seu próprio filho, mesmo antes de a sua vida estar toda planejada da forma que você acha que está a partir desta forma física. Você tem lançado foguetes de desejo e você criou uma garantia vibracional também. E o homem com quem você está tem criado uma garantia vibracional também. Você não acha interessante que lá embaixo, em todas as suas garantias vibracionais, está esta coisa em comum, que quando você se move em direção a ela, vocês têm encontros com esta experiência de cocriação magistral? O que você diz a si mesma é meio que eu vou fazer isto. E a escolha não é se você vai fazer ou não, a escolha é eu vou me ressentir fazendo isso ou eu vou apreciar? E esta é a escolha do eu vou me alinhar com a fonte enquanto faço isso ou eu vou me despedaçar e me afastar da fonte enquanto eu faço? Ninguém no mundo pode pedir que as condições ao redor sejam tão perfeitas que quando olha para as condições se sente bem. Estas não são as escolhas criativas que você veio para fazer. Como um criador, você disse: eu irei para este ambiente e eu irei moldar a energia do meu ambiente através da minha perspectiva, por meio dos pensamentos que eu escolho pensar. Você disse uma coisa muito importante e nós conseguimos sentir o quão facilmente as palavras fluíram de você. Elas eram palavras cuidadosamente escolhidas, mas eram palavras inspiradoras. Quando você disse: eu entendo a bênção que esta criança é. E nós sabemos que tem alguns momentos que você entende como uma bênção e outros no qual você chama de maldição. Em outras palavras, você sente que é uma bênção quando está olhando no fluxo e você sente como distante de uma bênção quando você está olhando contra o fluxo. Mas há coisa entre vocês que ajudaria uma a outra a se lembrar, e é esta coisa na qual falamos muito, que é o amor incondicional, que um caso de eu vou encontrar a minha conexão com a fonte, independente da condição na qual eu estou olhando. Em outras palavras, eu posso olhar para isso de um modo que me separa de quem eu sou, ou eu posso olhar de um modo que faz com que eu me encaixe perfeitamente com quem eu sou.
E esta criança é um catalisador que vai ajudá-la a saber a diferença entre você estar em alinhamento com a fonte e não estar. Quando você entende que não é o dever desta criança ser perfeita na sua vida, ficar fora da sua vida ou vir para a sua vida, em outras palavras, esta criança não tem poder suficiente, não importa o quão poderosa ela seja, para controlar a forma como você se sente. É apenas uma criança que está aqui para co-criar com você, para lhe dar a oportunidade de ir com o fluxo ou não, mas não coloque isso sobre a criança se você escolher ir contra o fluxo. E enquanto você cada vez mais é capaz de escolher os pensamentos que ajudam a ir com o fluxo, aquela bênção que você tem descrito se tornará maior e maior e maior, ao ponto que vocês duas um dia anunciarão uma à outra. Nós tínhamos uma a outra em nossas vidas, mesmo antes de qualquer uma de nós ter nascido em corpos físicos. Convidada. Obrigada. Abraham. Vida é apenas a corrente tendo o seu caminho e você lutando. A corrente tendo o seu caminho e você lutando. A corrente tendo o seu caminho e você lutando. E nós dizemos, pare de lutar com o bem-estar que é o seu legado. Em outras palavras, esta menina, de algum modo, relaxou e soube que a vida tomaria conta dela, porque é para ser assim. E na realidade, ela vai dizer isto a você: você deve me amar. E é isto que ela quer que você entenda. Tudo sempre dá certo para mim. E esta é a forma na qual nós queremos que todos vocês se sintam. Tudo sempre dá certo para você, mesmo que você precise morrer para conseguir o seu prêmio. Mas você não precisa, apenas pare de lutar contra a corrente. Toda doença vem de lutar contra a corrente. Toda confusão é da luta contra a corrente. Tudo que não faz você se sentir bem é de uma perspectiva contra o fluxo. Cada coisa. Nós ajudamos? Ou há algo mais que você queira? Convidada, vocês me ajudaram tremendamente. Muito obrigada.